A Bíblia é uma carta de amor que Deus deixou para mim e para você. Muitas pessoas não dão devido valor a esse livro, mas no programa de hoje nós aprenderemos como que as verdades aqui ensinadas podem transformar a minha e a sua vida e trazer orientação segura para todos os questionamentos de nossa vida. Eu vim pra cá sem saber mais ou menos como é que era, todo curioso. Aí chegando aqui, conheci esse pessoal bacana aí da produção, a galera também que foi convidada, e as meninas aí, todo mundo gente boa. Para mim mesmo foi tudo experiência nova, desde a hora que eu saí de minha cidade até o momento. E o que você está achando dessa mistura? Tá achando o máximo. Sério? Sério. Muito bom, é muito legal. Diferente, né? Muita gente diferente. Você é bom. tem conversado, um bocado Tem, com o povo. rido um bocado também, dado boas risadas. Eu já imaginava que aqui a gente não comeria carne e já imaginava que assim, a gente faria bastante exercício e tudo mais. Foi mais ou menos aquilo que eu imaginei mesmo. Carne, que é uma coisa que eu, nossa, né, sou gaúcha, então todo gaúcho, a carne é um prato que não pode faltar. Tomava café o dia inteiro. Chocolate eu comia em média uns 3, não passava sem chocolate. Coca-Cola era a minha água. E num primeiro momento, como eu tenho uma agenda bem apertada, eu me preocupei em não conseguir uma disponibilidade para vir. Aí por isso que eu te pedi esse prazo, né? Mas assim, oportunidades a gente não pode perder porque são únicas, né? Ok, Jair, tudo pronto? Quase, professor. Só colocar aqui o microfone, ajustar direitinho. Deixa isso aqui assim, ó. Só para eu mexer alguma coisa enquanto o senhor conversa. Jair, vamos chamar o pessoal então para fazer uma oração aqui com a gente, da equipe? Ô, Batata, vamos chegar aí. Fazer um semicírculo aqui. Pessoal, vamos antes de começar o nosso programa, as gravações, fazer uma oração, que é importante, muito importante, né, que Deus nos dirige nesse projeto, ok? Bondoso Deus e Pai, aqui estamos reunidos nesse momento tão especial para começarmos esse projeto de estudo da Bíblia. Nós sabemos que quando nos aproximamos da Tua Palavra, temos a certeza de que o Teu Espírito Santo virá em nosso auxílio para compreendermos as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Também sabemos, bom Deus, de que Satanás não está satisfeito quando os Teus filhos começam a estudar a Tua Palavra. Por isso, nós vamos testemunhar nessas próximas semanas uma verdadeira batalha entre o bem e o mal, pela posse de vários corações. Pai querido,
pessoas que nós convidamos estarão aqui conosco nesse auditório ao longo dessas gravações. Nós queremos suplicar que o Divino Espírito Santo esteja em nosso meio, Amém. para que a nossa mente seja aberta e iluminada, para que cada verdade da Tua Palavra que aqui for apresentada possa encontrar lugar em cada coração. Amém. E que para a honra e glória do Teu santo nome, nós vejamos decisões sendo tomadas ao Teu lado. Amém, Senhor. Abençoe a esta equipe que agora vai iniciar esse trabalho tão especial e que façamos o nosso melhor para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom trabalho, pessoal. Obrigado, pessoal. Vamos para as posições. Podemos chamar o pessoal para entrar? Sim, podemos. Só subir lá para o caminhão a gente já... É? Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Desta vez, numa nova versão. Nós estamos aqui em São Paulo, no Centro de Vida Saudável, para juntos com uns convidados participarmos desse que será um grande projeto nacional de estudo da Bíblia. E eu quero convidar você que nos assiste a tomar a sua Bíblia e a participar desse que será uma campanha extraordinária de estudo da Bíblia, onde aprenderemos mais sobre a vontade de Deus e os planos que Deus tem para todos nós. E eu queria aproveitar o momento para que vocês conhecessem todos os convidados que nós temos, que vieram participar conosco aqui das gravações e aprendermos juntos um pouco mais da Palavra de Deus. Aqui temos alguns microfones, eu vou começar aqui então, vou pedir que a Sandra participe com a gente. Sandra, seja bem-vinda ao programa Bíblia Fácil. Pastor, prazer estar aqui participando desse programa. Eu sou mineira, mas já há alguns anos moro em Arthur Nogueira, São Paulo, aqui pertinho do Cevisa. Do Cevisa. Seja muito bem-vindo. E com isso queremos Obrigada. Estender um abraço a todos os mineiros, né? Eu também sou mineiro, viu? Somos conterrâneos. E nós temos muitos amigos em Minas Gerais que participam também desse programa. Vamos conhecer um pouquinho também da Silvia. Silvia, seja bem-vinda ao programa Bíblia Fácil. Obrigada, pastor. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada ao Cevisa pelo convite, à TV Novo Tempo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou Silvia Salgueiro. Eu venho da cidade de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Ok, seja muito bem-vinda, viu, Silvia? Obrigada. Vamos então conhecer o nosso amigo agora, Lu. Assim chamamos carinhosamente, né? Luiz é o nome. Luiz, fiquei sabendo que você gosta de surf. Fala para mim um pouco dessa relação tua com o surf. Isso, eu sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e sou surfista e fabrico pranchas de surf lá. Você fabrica pranchas também? Isso. Olha, ok. Inclusive, fiquei sabendo que você andou vendendo uma prancha para o Chapolino, é isso? Isso, o Chapolin é grande amigo meu. Sempre que quando ele vai para Ubatuba, a gente pega umas ondas junto e é parceiro. É parceiro. Que bom, muito bom. Seja bem-vindo ao programa também. Obrigado. Bom, eu vou pedir aqui o microfone que chega a ter as mãos aqui do meu amigo Jati. Jati, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, viu? Muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação muito enorme. Ok, Jati. Bom, se vocês quiserem saber quem é o Aquaman do grupo aqui, vão descobrir logo, viu? O Aquaman é o Jati, porque ele nada quase 1 hora. Quantos aqui conseguem fazer essa façanha? Nadar 1 hora sem parar. Não é isso, Jati? É sempre com um pouco de esforço a gente consegue, né? Consegue, né? Seja muito bem-vindo, tá? Muito Vou pedir obrigado. você que passe o microfone, então, à minha amiga Quitéria. Quitéria, você vem de que estado? É de Pernambuco, mas moro há 48 anos em São Paulo. Ok. E estou aqui por um prazer muito grande estar no Cevisa e participar desse programa. Muito obrigada. Ok, seja muito bem-vinda, Quitéria. Obrigada. Vou pedir você que passe o microfone também para nossa outra convidada que está conosco, que é a Cleide.
Cleide, seja bem-vinda também, Muito viu? obrigada. Você é de que cidade, Cleide? Eu sou de Minas também, mas uma mineira, de Mais Juiz uma de mineira. Fora. Juiz de Fora. Isso, mas vivo há 11 anos em Campinas. Há 11 anos você mora aqui em Campinas. Moro aqui. Perto do Serviço. É. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. O que você está achando do ambiente aqui do Serviço? Ah, muito bom. Muito bom? Tudo é novidade, né? O novo às vezes assusta, né? É? Mas é bom você aprender, né? Sim, aqui nós Sempre vamos bom aprender aprender. muitas coisas, certo? Vou pedir a minha amiga Tairine, que fale. Tairine, você? Eu vim de Bom Sucesso, Minas Gerais também, mais uma mineira. Recebi o convite através da minha faculdade, que eu estudo numa faculdade adventista, professor Eduardo, coordenador do curso de administração. Você está querendo nota com isso, é? Não. Só estou agradecendo o convite. Tá certo. Vocês já perceberam, né? Que ela está... Bom, seja bem-vindo, viu? Obrigada. FAD de Minas é uma excelente faculdade, né? Graças Estive lá a por um Deus. tempo também, aqui na cidade de Lavras. De Lavras, isso. Ok. Seja muito bem-vindo, viu, Obrigada. Tairine? Que período você está lá agora? 5º período. 5º período de? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Uma outra amiga que vem também da FAD de Minas é a Ludmila. É isso mesmo. Bom, é um prazer, uma satisfação estar aqui participando junto com todo mundo desse programa. Também sou de Lavras, estudo na FAD de Minas também, colega da Tairine, no curso de administração. E recebi o convite também através da faculdade para participar do programa. Você vai mencionar o professor também para ganhar uma notinha extra? Bom, o professor Eduardo, né, que O convidou Eduardo a gente. também? Tá certo. Seja muito bem-vindo, viu, Ludmila? Então, também estamos recebendo aqui o João. Seja bem-vindo, viu, João, ao nosso programa, viu? Exato. Estou vindo do Ceará. Do Ceará. Juazeiro do Norte. E estou achando muito legal aqui o spa. Inclusive tem muitas novidades. Tem novidades pra gente? Não? Muitas novidades. Bom, eu fiquei sabendo que você pela primeira vez voou na sua vida, não foi? Foi. E como foi a experiência? Rapaz, foi uma experiência muito legal. Gostou? Foi não bom. ficou com medo? Não, medo sempre a gente senta um pouquinho, né? A verdade é essa. Tá certo. Mas não deu para assustar não, viu? É? Foi Que legal. Bom, que bom. Seja muito bem-vindo, viu, João, ao nosso Ok, programa. Obrigado. Vamos aqui passar o microfone. Cissa, seja bem-vindo. Cissa, pode usar esse microfone aqui, tá? Tudo bem, E pastor. você vem de que cidade, Cissa? Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, mas hoje eu resido em Jacareí, então vim de lá. Convite da Novo Tempo, né, que é o pessoal bacana lá, que a gente, o senhor também, né? Ok. Vim participar aqui aprender um pouco mais sobre a Bíblia, talvez nem um pouco mais, aprender mesmo sobre a Bíblia, porque eu estou bem perdida em relação a tudo isso, né? Ok. Então é novo. O ambiente também, uma coisa que também a gente está aprendendo, que tem que ter um tempo, tá descansando. Está sendo bacana. Sim, o que você está achando da rotina aqui? Aqui no serviço nós Então, deitamos cedo, eu tenho acordamos uma vida cedo. acelerada e hoje aqui tudo regradinho, direitinho. É diferente. Isso vai ajudar então a dar uma pausada, né? Vou Ok. aprender com isso, com Cissa, certeza. seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Josiane. Josiane vem de que estado, Josiane? Venho de Sergipe. Sergipe. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos amigos nordestinos, né? Que também nos assistem nesse programa. Um abraço para meus conterrâneos também. Isso. Pastor, eu costumo falar que eu sou do interior, lá do interior. Como chama a tua cidade lá? Simão Dias. Simão Dias. Eu sou de um povoado de Simão Dias, povoado Triunfo. Ok. E mais há alguns anos eu já moro em Aracaju. Pois bem. Eu vim aqui ao Servisa e tive a oportunidade de receber esse convite e participar desse programa, que assim, eu sou católica. E uma coisa que eu sempre admirei de vocês evangélicos é exatamente o conhecimento profundo que vocês têm da Bíblia. E eu quero, na verdade, para mim está sendo um privilégio participar desse momento e poder aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Sim, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para todos os nossos amigos católicos que participam desse programa, que vão participar dessa série de estudos. Aqui nós temos pessoas de diferentes credos, diferentes religiões, mas nós vamos nos familiarizar essa semana e essas outras semanas de estudos em torno da Bíblia. Então você é muito bem-vinda, tá ok, minha amiga? Obrigada mais uma vez. Vamos passar o microfone para o meu amigo Júnior, né? Júnior, seja bem-vindo. Eu encontrei uma moto aqui muito bonita, uma Harley Davidson aqui fora. Isso, é sua, né? É minha, pastor. Disseram que um dos seus hobbies é passear de moto, é verdade, Júnior? Eu gosto muito de viajar. Já fui até Manaus sozinho, de moto, e gosto muito de viajar. Eu sou nascido no Paraná, em Paraíso do Norte,
mas resido em Mojimirim há 40 anos. Há 40 anos você está aqui? Aqui vizinho daqui do Serviço. E você gosta de pegar a moto e viajar sozinho? Isso. Sentir o sentimento de liberdade, é isso? Isso. Tem Tá que dar uma voltinha aí por ano aí. Isso é muito bom. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, Obrigado, ok? pastor. Obrigado. E o nosso último convidado é o Adriano. Adriano, seja bem-vindo também, viu? Obrigado, pastor. Você vem de Fico que feliz. estado, Adriano? Eu moro em Tobias Barreto, Sergipe. Sergipe também. Interior de Sergipe, conterrâneo da Josi. Conterrâneo da Josiane. Isso. E vim aqui ao Servisa em busca de vida, qualidade de vida, né? E lá em Tobias Barreto eu tenho uma microempresa, junto com a minha mãe, com a minha família. E também tenho um CD gravado, né, na igreja. Ok. Canto também. E assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês, para aprender mais da Bíblia. Sou adventista do 7º dia e tudo isso aqui está sendo uma novidade para mim. Muito bom. Ok. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? E vamos estar juntos aí participando desse estudo, ok? Bom, nós temos um presente muito especial para vocês. Sabe que a partir dessa semana e por 18 semanas, nós vamos estar juntos estudando a Bíblia. E eu queria então pedir ao Davi que me ajudasse aqui. Nós vamos entregar uma Bíblia para cada um de vocês. E a partir desse momento, quando nós começarmos a estudar os temas que nós iremos apresentar para vocês, nós vamos poder juntos ler a palavra de Deus e compreender mais o plano que Deus tem para a nossa vida. Então receba esse lindo presente. E eu queria aproveitar para você que está nos assistindo, que você pode participar também dessa série de estudos do programa Bíblia Fácil. Nós preparamos com muito carinho esse guia, esta revista, que contém os 18 temas onde estudaremos a respeito da palavra de Deus. Como você pode solicitar esse guia de estudo, essa revista? Bom, você pode fazê-lo de 3 formas. É muito simples. Primeiro, você pode acessar o nosso blog. O blog do programa, o nosso endereço na internet é www.novotempo.com/Bíblia Fácil. Você entra no nosso blog, lá haverá um formulário para você preencher. Você preenche esse formulário, nos envia os dados pela internet e você vai receber em casa, através dos correios, esta revista gratuitamente. Uma segunda forma, se você não tem acesso à internet, você pode ligar em horário comercial para o nosso telefone. O nosso telefone é 0 operadora 12, é o nosso código de área, 21 27 3121. 21 27 3121. Esse endereço vai aparecer também para você, o nosso telefone, e você então poderá nos ligar em horário comercial e as atendentes vão mandar esse material para você. Ou, se você preferir, você pode enviar também uma carta para nós com os seus dados, o seu endereço completo. Vai aparecer aqui o endereço nosso para você escrever essa carta e nós vamos então enviar esse guia de estudo para você, ok? Queremos convidar você a participar dessa campanha nacional de estudo da Bíblia. Um jeito fácil, simples e atraente de compreender a vontade de Deus. E ao começar o nosso estudo aqui, o primeiro estudo dessa série, eu queria convidar você a ler um texto comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo 20. Mateus 18, verso 20. Palavras do próprio Jesus Cristo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, aonde? No meio deles. Então a promessa de Cristo é, aonde estivesse 2 ou 3, Ele estaria no nosso meio. Nós estamos em mais de 2 ou 3, mas Ele vai estar então em nosso meio, para esse momento de estudo da Palavra de Deus. E os nossos amigos que estão em casa nos assistindo, podem também ter a mesma certeza de que Cristo estará perto de vocês ao vocês tomarem a Bíblia e começar esse estudo. Bom, nessa série de 18 temas que nós teremos, o primeiro estudo que nós vamos ter é sobre a Bíblia Sagrada. É o livro que nós estamos segurando aí em nossas mãos. Vamos aprender sobre a origem desse livro, como ele chegou até nós, a viagem que foi feita ao longo do tempo para que nós tivéssemos esse livro em nossas mãos. Mas nós vamos criar um hábito aqui no nosso programa de nunca estudarmos esse livro sem antes fazermos uma oração, sem antes pedirmos a bênção de Deus. Então, eu queria convidar vocês que estão aqui conosco e aqueles que estão em casa também nos assistindo, se puderem, fechar os olhos para esta oração, pedindo a guia de Deus no momento do estudo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos reunimos nesta hora em torno da Tua Palavra. O nosso desejo
é compreender a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, abençoa-nos agora. Assim como o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo para nos ensinar a Tua verdade e que essa verdade tem o poder de libertar, nós queremos suplicar que o Senhor esteja conosco. Abençoa-nos a todos que estamos aqui no Cevisa, estudando a Tua Palavra, e aos nossos amigos telespectadores que em casa partilharão desse momento tão especial. Fica conosco, te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, vamos então ao primeiro estudo dessa nossa jornada. O nosso tema primeiro será a Bíblia Sagrada. Bom, nós conhecemos o nosso amigo João, que pela primeira vez viajou de avião, não é isso? Teve uma emoção incrível, não é, João? Bom, aqui nós temos um avião da American Airlines, isso é um jumbo. Esse avião foi fotografado no ano de 1993 e ele tem uma história interessante. 2 anos depois, em 95, esse avião fez um voo saindo de Miami, na Flórida, até Cali, na Colômbia. Quando ele estava se aproximando do aeroporto de Cali, na Colômbia, começou a haver a conversa entre os pilotos da aeronave e a cabine de comando, só que por algumas falhas de comunicação, também pela pressa, porque eles estavam com 2 horas de atraso, alguns erros começaram a acontecer. Passados alguns momentos de turbulência, o piloto tentou retornar à pista, não conseguiu localizar e chocou-se contra as montanhas ali daquela cidade, a 60 quilômetros do aeroporto. Foi feita toda uma investigação para saber o que havia acontecido. Dos 164 tripulantes e passageiros, apenas 4 se salvaram. Todos os outros morreram. Houve 4 causas desse acidente e uma delas foi falha na comunicação. Percebem vocês como uma única palavra pode ser crucial na nossa vida? Uma única palavra pode levar um homem a ter uma ideologia diferente daquela que nós pretendemos, daquela que se espera. Talvez vocês não conheçam muito bem, mas esse aqui é Jim Jones, um homem que ficou conhecido na história como o pastor do diabo. E ele, na década de 70, levou ao suicídio 918 pessoas nas Guianas. Em nome de uma ideologia, em nome de uma religião, levou ao suicídio centenas de pessoas. O que dizer do dia 11 de setembro de 2001? Quem sabe jamais nós esqueceremos esse dia. A história moderna tem 2 momentos, antes e depois do atentado às Torres Gêmeas de Nova York, em nome de uma ideologia. As pessoas hoje estão buscando rumos, elas querem saber para onde caminhar. De fato, muitos estão se sentindo como Alice no País das Maravilhas. E há um momento, nesse conto de fadas, de que a Alice tem vários caminhos a percorrer. E ela pergunta para um gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato responde, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. Então o gato responde, então pegue qualquer caminho, tanto faz. De fato, hoje as pessoas não sabem para onde caminhar. E essa falta de uma filosofia de vida, de compreender o porquê estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, tem trazido muitos problemas. E nós temos pessoas hoje enfrentando crises na família, crises na saúde, crise em vários aspectos, porque não estão conseguindo resolver os seus problemas. Bom, nós entendemos de que há uma resposta para tudo isso. De fato, na palavra de Deus, nós temos resposta para os maiores anseios da humanidade. E é por isso que nesse primeiro estudo, nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Nós iremos para um breve intervalo e em seguida voltaremos para abrir a Bíblia e começarmos o estudo desse extraordinário livro de Deus. Fique com a gente já volta. No próximo bloco... Pastor, Deus falou com os profetas e como que foi juntado esses livros? Deus falou com João, falou com Moisés, como que foi juntado esse livro e chegou nisso aqui hoje?
Pois bem, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, na nossa primeira lição, primeiro estudo, aprendendo sobre a Palavra de Deus. E vamos começar aqui lendo a Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. E nesta carta, Paulo deu muitas orientações. Uma delas foi sobre a inspiração da Bíblia. Olha o que Paulo diz para o seu jovem discípulo. Não sei se todos encontraram, também teremos aqui na tela para facilitar. A Bíblia assim diz, Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse verso é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Alguém de vocês já ouviu alguém ensinar de que o Velho Testamento não tem mais validade? De que a gente deve seguir só o Novo Testamento? Já ouviram isso? Talvez alguns ensinam isso por aí. Ah, não, nós seguimos só o Novo Testamento, o Velho já foi abolido. O que Paulo está ensinando para nós nesse verso? Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Então nós não podemos ser seletivos e dizer assim, eu vou ficar com os livros de Mateus, Marcos e Lucas e não quero o livro de João. Eu vou aceitar o Novo Testamento e não quero o Velho Testamento. Não, a Bíblia não permite isso. Aqui está sendo ensinado que toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, o que significa a palavra inspiração? Nós temos 3 conceitos que eu queria que vocês aprendessem hoje. É o conceito de revelação, inspiração e iluminação. Vamos supor que o Lu fosse aqui o profeta João, que escreveu o Apocalipse, certo? O que significa o conceito de revelação? É Deus aparecer para o Luiz. Deus aparecer para ele. Ele ter uma visão de Deus. Isto é revelação. O que é inspiração? Inspiração é o Espírito Santo trabalhando na mente do Luiz, respeitando a sua individualidade, respeitando os seus conhecimentos, respeitando sua cultura, mas usá-lo para escrever aquilo que Deus revelou para ele. Isto é inspiração. O que é iluminação? É o que nós precisamos agora. Quando nós vamos abrir a Bíblia para ler o que João escreveu, lá no primeiro século da história, nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine a mente para entendermos a revelação divina que foi registrada através da inspiração. Eu ajudei ou prejudiquei? Ficou mais confuso ou mais claro? Deu para entender? Então a revelação é quando Deus apresenta-se ao profeta. Inspiração é o Espírito Santo trabalhando nele, na mente dele, para que ele registre a revelação. E iluminação é o que eu preciso hoje, a ajuda do Espírito Santo para entender o que eles escreveram. Sim, por favor, Silvia. Pastor, nesse momento em que a pessoa está sob iluminação, não pode haver... O profeta, sob iluminação. A pessoa, pessoa, pode ser uma pessoa comum, por exemplo, nós aqui estamos sob iluminação. Para uma compreensão. Há possibilidade de, nesse momento, haver a subjetividade, que muitos dizem que há várias interpretações da Bíblia e cada um interpreta de uma maneira? Seria nesse momento? Sem dúvida. Quando nós estamos estudando a Bíblia, há espaço para a subjetividade. Mas quando o Espírito Santo trabalha em nossa mente, nos iluminando, nós vamos ser levados à compreensão correta do significado do texto. Bom, mas e se o Espírito Santo, se eu não estiver buscando o Espírito Santo para a compreensão? Perfeitamente, essa era a minha dúvida. Se alguém lê a Bíblia sem ter buscado a ajuda do Espírito Santo. Na nossa próxima semana, no nosso próximo estudo, nós vamos ter uma lição que vai trazer as regras de como estudar e interpretar a Bíblia. E aí nós vamos dar mais algumas orientações sobre como devemos estudar a Bíblia. Existem regras de interpretação que nós chamamos de hermenêutica. Então, como que eu estudo a Bíblia? Como que eu devo interpretá-la? E essas regras existem
para não dar espaço para a subjetividade. Justamente para a subjetividade não acontecer. Senão, cada um vai ler e interpretar do seu jeito. Exato. E isso é uma coisa que eu ouço muito. Mas uma Bíblia fala de um jeito, outra Bíblia fala de outro, e, na verdade, isso nos deixa muito confusos, né? É verdade. Então, nós vamos tocar mais nesse tema. Obrigada, okay? pastor. Bom, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada e hoje já aprendemos sobre 3 conceitos. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1, um outro texto da Bíblia, que nós vamos entender agora quem escreveu a Bíblia. Olha o que diz o autor de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele falou aos nossos pais, mas através de quem? Dos profetas. Pois bem, quem eram os profetas? Os profetas não eram homens sem pecado, mas foram homens a quem Deus comissionou para escrever sua palavra. A palavra profeta significa porta-voz de Deus. Sim, Lu? Pastor, Deus falou com os profetas e como que foi juntado esses livros? Deus falou com João, falou com Moisés. Como que foi juntado esse livro e chegou nisso aqui hoje? Sim, uma excelente pergunta. A Bíblia foi um livro que foi produzido ao longo de 1500 anos. Você tem o Moisés escrevendo o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nos tempos dos faraós. E você tem João, o apóstolo, escrevendo o Apocalipse, o último livro da Bíblia, perto do final do 1º século. Então, 1500 anos separam esses livros. Agora, como que esse livro foi se juntando, os escritos de Moisés, de Davi, de Daniel, de João, para que nós tivéssemos a Bíblia como nós temos hoje? Essa é uma pergunta que talvez muitos amigos em casa já se fizeram. Mas vamos tentar elucidar de uma maneira bem simples. Os cristãos, o povo de Deus ao longo de toda a história, eles tiveram muito respeito por aquilo que os profetas escreveram. Eles entendiam de que essa inscrição dos profetas era a mensagem de Deus, a vontade de Deus para a vida deles. Então, eles escreviam isso no que nós chamamos de papiros e pergaminhos. O que era um papiro? Papiro era um tipo de uma planta ribeirinha, principalmente no rio Nilo, tinha muita dessa planta. Essa folha de papiro era trabalhada, era secada, prensada, e aí se escrevia. Depois se enrolava esse papiro e se guardava em vasos de barro. Acontecia também de um profeta escrever no que nós chamamos de pergaminho. Pergaminho tem a ver com a pele de um animal. Às vezes uma ovelha, eles pegavam o couro desse animal, raspavam o couro, escreviam nele, também enrolavam e colocavam em vasos. Assim, os escritos da Bíblia originais, que foram escritos o Velho Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego, foram sendo preservados. Nos últimos séculos antes de Cristo, principalmente segundo e terceiro século antes de Cristo, haviam vários judeus piedosos. Esses judeus começaram a reunir vários dos escritos dos profetas. Esse trabalho foi liderado por um homem chamado Neemias. E no tempo de Neemias, que até tem um livro na Bíblia com o seu nome, e Esdras, foi nesse período que eles coletaram os livros do que nós chamamos de Antigo Testamento e eles colocaram todos eles juntos. Qual era o critério para que esses livros viessem a formar o que nós chamamos de cânon? O critério era de que eles fossem escritos em hebraico e produzidos na Palestina. Então chegaram à conclusão de que esses livros deveriam pertencer ao cânon, que nós chamamos assim. A palavra cânon quer dizer regra, metro, algo que é usado para se medir. Então, esses escritos, eles nos ajudavam a moderar a nossa vida. Foi assim que formou-se o Velho Testamento. O Novo Testamento, que só começou a ser escrito dezenas de anos após a morte de Cristo, teve um processo semelhante. Também os cristãos daquele período foram reunindo os livros até que eles formassem o que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento. Qual foi o critério para que esse Novo Testamento, esses livros pertencessem ao Novo Testamento? Foi discípulo de Cristo, esse autor? Ele conheceu a Cristo? Esse livro ele está concordando com o que toda a Bíblia ensina
a respeito desse tema, ele não tem controvérsias, foi dessa maneira que nos chegou até nós o Novo Testamento. Assim, o Antigo e Novo Testamento foram juntados e hoje nós temos eles nessa facilidade. Deu para entender um pouco mais, Lu, sobre esse assunto? Sim, Silvia? Pastor, o senhor comentou que a Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos. Como que os povos viviam antes da Bíblia e por que a necessidade de chegar à Bíblia, a escrever o livro? Ok, muito boa sua pergunta. Antes que o livro, os escritos sagrados começassem a ser escritos, o conhecimento era passado de forma oral. E esses seguidores de Deus do passado, eles passavam de pai para filho as doutrinas, os ensinamentos, as tradições, e através do dito oral foi preservada a vontade de Deus. Por que houve a necessidade de termos os pergaminhos e papiros e hoje uma Bíblia? Porque por causa do pecado o homem se afastou de Deus, por causa do pecado a nossa mente não é mais a mente de Adão e dos antepassados, que gravavam as histórias, os ensinamentos, e por causa da maldade no coração humano. Por isso Deus achou necessário registrar isso para todos nós. Acho que a Josi tinha uma pergunta, Josi, por favor. Pastor, uma coisa que me intriga em relação à Bíblia é que, assim, como o senhor mesmo falou, a Bíblia foi escrita durante todo esse período. Um período de 1.500 anos, durante o período de 1.500 anos, e por vários autores, né? Então, assim, e eu assisti o filme de Lutero, onde mostrava que as missas, no caso, como eu sou católica e acompanho um pouco isso, que as missas eram celebradas em latim e que as pessoas que frequentavam a igreja não entendiam o que os padres falavam, o que eles estavam falando. Certo. E, por conta disso, Lutero ele fez a tradução da Bíblia para várias línguas. Sim, ele foi quem traduziu para o alemão. Ele traduziu para o alemão. Sim. Então, mas aí, o que me intriga é exatamente nesse momento da tradução. Porque como a Bíblia foi escrita em 3 línguas, e existem algumas palavras que são particulares em cada língua, nesse momento dessa tradução, não corre o risco de ter, e como a gente vê hoje que tem várias Bíblias, não corre o risco de perder um pouco da essência da Bíblia, assim, a essência do que... Porque, assim, a Bíblia é um livro de Deus, mostra que é um livro inspirado por Deus. Nessas traduções, não corre o risco de fugir um pouco do que realmente Deus queria passar para a gente? Entendo. Muito boa a sua pergunta, Josi. Essa Bíblia que nós estamos usando aqui, no nosso estudo, é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Agora, as pessoas que fazem as traduções da Bíblia são pessoas especialistas na língua. Lutero, por exemplo, era um doutor em teologia. E eles, nas faculdades que ele fez, ele estudou o grego, o hebraico e o aramaico para traduzir para o alemão. Então, ele tinha conhecimento dessas línguas originais. Então, as pessoas que fazem o trabalho de tradução, o que nós vamos chamar de versão, são pessoas que se especializam nas línguas originais da Bíblia. Agora, é um trabalho muito sério. E com a fundação das sociedades bíblicas em vários países, as mais antigas estão na Inglaterra, por exemplo, depois nos Estados Unidos, essas sociedades faziam um trabalho muito sério. Então, não se permitia que uma pessoa traduzisse um texto da forma como ele queria. E as traduções não são coisas modernas. Em falarmos em tradução para o alemão, estamos falando em torno do ano 1530, por aí, quando Lutero fez isso. Mas você já tem traduções desde o 2º século. Então, desde o 2º século nossa era, já tem pessoas traduzindo do hebraico e do grego para o latim, por exemplo. Depois para o inglês. Então, nós temos várias traduções. E você, quando compara uma com a outra, você percebe o seguinte, são poucos os detalhes. Talvez uma palavrinha ou outra que são traduzidas por sinônimas. Mas não teria nenhum problema se nós tivéssemos essas diferentes traduções. Ok? Mais uma questão, pastor, que eu continuo um pouco intrigada ainda. Se a Bíblia é um livro de Deus, inspirado por Deus, na minha concepção deveria ser uma só Bíblia para todas as religiões.
Então, assim, me intriga ver que cada religião tem uma Bíblia, mesmo que sejam com palavras, com sinônimos, que usem sinônimos, mas o que eu percebo é que, na hora das traduções, no caso, os líderes religiosos terminam passando outras mensagens. Então, assim, eu fico muito intrigada em relação a isso. Okay. É algo que eu gostaria de ter um esclarecimento maior. Esse problema tem mais a ver com a interpretação do que com a tradução. Porque, de fato, não é cada religião tem uma Bíblia. A Bíblia é a mesma para todas as religiões. Com poucas exceções, você vai ter todas as religiões usando a mesma linguagem. O problema maior está em como eu interpreto o que ela está dizendo. Daí está o nosso maior problema. Por isso vamos ter uma lição só sobre a interpretação da Bíblia, ok? Bom, nós temos alguns minutos ainda nesse tema de hoje. A Bíblia é comparada a quê? Se nós lermos Salmo 119, verso 105, assim o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é a Bíblia? É uma lâmpada, é uma luz. E nós precisamos dessa luz para mostrar em que direção seguir. Qual é a função que a Bíblia deve desempenhar na nossa vida hoje? Ela deve mostrar o norte, ela deve nos orientar em que direção nós devemos caminhar. Um outro detalhe, como que eu devo ler a Bíblia? Em Atos capítulo 17, versículo 11, a própria Bíblia registra a experiência de um povo que dedicou-se muito ao estudo da Bíblia. Olha o que diz o texto. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que os bereanos faziam diferente dos moradores de Tessalônica? Quando alguém ensinava para eles alguma verdade bíblica, e aqui, Josi, está bem colocada a sua pergunta, diz o texto de que eles examinavam com toda a avidez. Espera aí, isso que eles estão falando, pregando, ensinando, está escrito? É de fato assim? Ou é criação da cabeça deles? Então nós devemos copiar o exemplo dos bereanos. E tudo que nós estudarmos aqui, vocês devem olhar e aprender e conferir na Bíblia. Um outro detalhe, nós devemos ler a Bíblia com que frequência? Você já visitou alguma casa onde você entra e na sala de estar tem a Bíblia aberta, geralmente num salmo? Mas você nota às vezes uma Bíblia aberta e empoeirada. Qual é a frequência com que eu devo ler esse livro? O conselho da própria Bíblia é: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então todos os dias. O nosso contato com o livro de Deus deve ser um contato diário. Sabe por quê? Independente de quem você seja, da sua profissão, da sua situação econômica, você carece desse livro e carece desse conhecimento. Porque esse livro é o único sobre a face da terra que pode fazer de você e de mim pessoas sábias para a salvação. Eu queria, nesses minutos que nós temos antes de encerrar o estudo de hoje, partilhar com vocês algo muito especial. Essa é minha família, né? Aqui cada um falou um pouquinho de si e eu não falei muita coisa, não é verdade? Diz que eu sou mineiro e, como uma boa família mineira, nós somos em 9 filhos. Ainda cedo, na minha adolescência, eu comecei a ter contato com cigarros e bebidas. Eu tinha 10, 11, 12 anos. Eu poderia ter tomado na minha vida um rumo totalmente diferente do que ela tomou. Mas eu louvo a Deus porque um dia essa mulher, que se chama Irani Fortunato, uma tia que eu tenho, ela me convidou para que eu participasse de um momento de estudo da Bíblia como vocês estão participando. Naquela ocasião, ela me deu esse convite. E até hoje eu guardo esse convite com muito carinho. E eu nunca me esqueço porque nesse convite estava escrito: a vida em sua morte. E a minha atenção, ainda juvenil, foi chamada para esse livro, para a Bíblia Sagrada. E com 13 anos eu comecei a estudar esse livro.
E sabe o que mais impressiona? A despeito de tudo que ele ensina, é o poder que tem esse livro de transformar vidas. A maior prova de que esse livro é o livro de Deus não são só os ensinamentos que ele tem, a sua coerência, o milagre que atravessou os séculos e milênios, mas é o poder que esse livro tem de transformar vidas. E eu quero dizer para vocês de que ao estarem em contato com o estudo da Bíblia, como estamos fazendo, ao segurarem o livro sagrado, vocês terão oportunidade de também ter a vida transformada. E quem de nós não precisa de transformação? Por isso, nosso desejo, nesse primeiro encontro nosso, é de que esse livro, a partir de hoje, faça a diferença na sua e na minha vida. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Aqueles que estão nos assistindo também em seus lares, em casa, também fechar os olhos e orarmos pedindo que Deus nos dê sabedoria para buscarmos a vontade dEle nesse livro. Bondoso Deus e Pai, agradecidos estamos pela oportunidade que temos de estudarmos o Teu livro. Que ele faça em nossa vida toda a diferença e que nós busquemos conhecer cada vez mais a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida para alcançarmos a verdadeira felicidade. Tome conta de todos nós. Dai-nos a Tua bênção, o Teu perdão e a Tua paz, em nome de Jesus. Pois bem, amigos, muito obrigado pela sua companhia, que Deus o abençoe. Obrigado a todos os nossos amigos que participaram deste primeiro encontro, que Deus abençoe também. E até o nosso próximo encontro, quando nós vamos aprender sobre como interpretar a Bíblia. Que Deus o abençoe e até lá. Senhor, é porque sei quem és, é porque sei o que fizeste por mim. Senhor, é porque sei quem sou, é porque sei que nada fiz para merecer o Teu favor, e pela graça que provém de Ti, Senhor, que resgatou-me sendo ainda um pecador, que a minha alma se entrega para honrar a Tua dor e para fazer valer em mim Teu sacrifício de amor. Usa-me a despeito de mim mesmo, usa-me tão pequeno como sou. Eu inclino hoje o coração e me rendo como estou às algemas do Evangelho, do Teu poder libertador. Usa-me, não importa o que aconteça. Usa-me em favor da salvação. Faz em mim a Tua obra, seja tudo em meu viver, para que outros tenham paz e alegria do perdão. Por Teu sangue, enfim, é porque sei o alto preço que custou, Senhor. É por Tua luz em mim
que o louvor da minha vida resplandece em viva cor, e é pela cruz que trouxe a minha redenção, pela justiça que abraçou meu coração, que a minha alma se entrega a serviço do amor, pois quero ver-te lá no céu, ó meu querido Salvador. Usa-me a despeito de mim mesmo, usa-me tão pequeno como sou. Eu inclino hoje o coração e me rendo como estou às algemas do Evangelho, do teu poder libertador. Usa-me, não importa o que aconteça, usa-me em favor da salvação. Faz em mim a tua obra, seja tudo em meu viver, para que outros tenham paz e alegria do perdão. Para que outros tenham paz e alegria do Próximo sábado. Pastor, volto a insistir na dificuldade do estudo, né? Autodidata, eu acredito que seja quase que desestimulante, né? Porque é muito difícil. O senhor aconselharia a orientação de um pastor, ou de um ministro, ou de um padre, dependendo da religião, seria o mais indicado? Quando eu soube o resultado, a minha reação foi essa, tentar me matar. Eu subi, minha mãe mora no 9º andar, e eu morava com a minha mãe nessa época, e eu me lembro quando eu entrei dentro de casa, eu fui direto para a sacada da janela, e lá a reação foi querer pular. Mas eu olhei para minha mãe e falei, que sofrimento, imagina. Ter que dar notícia para ela que eu sou soro positivo, e me jogar daqui, o que vai ser da minha mãe?